Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Saudações, caríssimos telespectadores, porque veem o YouTube, ouvintes se virem o podcast, portanto, quem assiste ao nosso programa à Hora de Ares. O Paulo Rezende ainda está fora de serviço, não é nenhum multibanco, mas ainda requer cuidados médicos, nada de grave, mas aproveitamos para reiterar as melhoras e que se recupere rápido, que faz cá falta. Voltámos a ter em estúdio, conforme tínhamos prometido, o Dr. Pedro Casemiro, do Grupo de Recreação Histórica do município de Almeida, fundador também da Associação Napoleónica Portuguesa. Somos companheiros de viagem na recreação histórica, também no modelismo e no wargaming. O wargaming foi uma breve passagem, porque, como eu disse no programa anterior, derrotou-me tantas vezes que eu achei que era melhor levá-lo para outras paragens. E vamos, digamos, um pouquinho continuar a nossa conversa, porque isto ainda trazia realmente uma segunda parte, porque há uma evolução. Mas há bocadinho em off, dizíamos que seria importante, porque não nos queremos esquecer, os anos anteriores foram aziagos. A vida é assim, foram aziagos. No programa anterior evocámos, já foi há algum tempo, mas o tempo não deixa curar a cicatriz, que foi a morte prematura do Dr. Paulo Amorim. Nosso amigo Paulo Amorim. Ainda hoje nos é um bocadinho difícil falar disso. Por outro lado, também foi o ano passado que... Sim, perdemos no início do ano uma nossa querida amiga, a Sandra Alverca. Que partiu também de uma maneira súbita. Depois, no final do ano, tivemos outro nosso companheiro do Vimeiro, o Eduardo Ferreira, que também... Do Infantaria 19. Do Regimento de Infantaria 19 e da Associação para a Memória da Batalha do Vimeiro, que partiu de uma maneira inopinada, por causa de uma operação cirúrgica. E, infelizmente, no primeiro dia do ano, também partiu o nosso companheiro também do Vimeiro, o Joaquim Loureiro, também um querido amigo, e pronto, foi uma sucessão, infelizmente, de companheiros e camaradas que nos partiram. Nós estamos aqui em sede a prestar a nossa homenagem, porque foram pessoas que se entregaram também à nossa causa, à causa da recreação histórica. Não foi em função da recreação histórica, mas são as circunstâncias da vida. E é-nos particularmente doloroso porque convivíamos de perto, exatamente, porque há uma coisa que fica aqui ciente. Apesar de tudo, temos as nossas divergências, às vezes discutimos, mas quando nos reunimos, e por vezes os ágapes alimentares são o ágape, os almoços e os jantares, as pessoas, isso são os almoços e os jantares, mas aí nós também podemos aferir o grau de amizade que nos une e portanto, a partir, acima de tudo, somos amigos que muito próximos ou menos próximos, mas somos próximos, as distâncias é que são maiores e se sentimos com particular pessoas que partilharam connosco. Por exemplo, eu lembro da Sandra Alverca, quando eu retornei à recreação histórica em Saragossa. Eu estava a retornar depois de uma operação cirúrgica e tive aquela lombar por causa daqueles 18 km que ninguém nos avisou. É verdade. Fomos enganados. Fui eu e a Armanda Albano que fomos para o hospital de Saragossa e a Sandra, eu lembro particularmente a Sandra extremamente preocupada e depois... Portanto, são coisas que custam um bocadinho a passar. Claro. Mas adiante, que não é adiante, que ficam sempre connosco. A verdade é que nós fizemos um pouco de escola, se podemos assim dizer, e acabámos por começar a criar, ou seja, o GRAM, a Recreação Histórica em Portugal do Napoleónico, começou a criar escola. Eu gostaria que falasse um pouco sobre isso. A criar também, há bocado ou no programa anterior. Sim, foi há bocado. Há pouco, isto não foi há 2 anos. Já referias muito bem a presença dos manuais de boas práticas, etc. Mas fizemos um pouco de escola, só para advertir as pessoas que tenham interesse
e Pedro não me vai deixar mentir, ou se não corrijo-me. Se despertar o interesse de aderirem à recriação napoleónica, uma coisa é certa, não agarram numa espingarda ao fim de 3 dias. Isto passa por um processo de formação. Queres explicar? Exatamente, sem dúvida. Aliás, E daí dava-te o ponto de partida, por ser monopolista, que eu falo muito, para o Vimeiro. nós gostamos de ouvir falar. Mas eu também gosto de ouvir falar. Contavas um pouco a história, como vai de Almeida para o Vimeiro, do Vimeiro também para a Companhia da Artilharia do Sobral, o Bang, depois explicamos que é o Bang, eu acho que há uma certa intenção, mas é uma onomatopeia bastante interessante, e agora o projeto que está na Xenófica de Condeixa, que eu não estou bem dentro, portanto... É isso. Não, é de facto um projeto interessante a nível nacional, já é a nível nacional. O nosso grupo, que é o Grupo de Reconstituição Histórica do município de Almeida, e não bem Recriação Histórica, essa era a denominação anterior, só uma precisão terminológica. De facto, qualquer cidadão ou pessoa interessada pode candidatar-se a aderir e será sempre bem acolhido. Obviamente, há regras que é preciso cumprir, há procedimentos que é preciso seguir, mas que nós estamos lá para ajudar e para acompanhar. E, de facto, tem sido essa evolução. Portanto, inicialmente havia apenas a Associação Napoleónica como grupo de recriação histórica, que depois evoluiu em 2015 para a Federação, para congregar os vários grupos. Em 2015 já havia o GRAMA, portanto, o Grupo de Reconstituição Histórica do município de Almeida, e havia a Associação para a Memória da Batalha do Vimeiro, também foi criada no início de 2015, que recriava inicialmente o Regimento de Infantaria 19, agora tem outra unidade, uma unidade francesa de Infantaria. Tem também elementos do Batalhão de Caçadores número 6. Na altura também já havia a Brigada de Artilharia Naval e Guerra, que usava fardamentos de marinha. Agora já têm fardamentos do Regimento de Artilharia número 1, salvo erro. O da Corte. Da Corte, exatamente. Temos também a Companhia de Artilharia do Sobral, que também é relativamente recente, e agora está a surgir um outro núcleo de recreação histórica, promovido pelo município de Condeixa, que também tem um património muito interessante e tem pessoas muito motivadas a este nível. O Dr. Rui Miranda, que é o nosso interlocutor privilegiado, que representa o Sr. Presidente da Câmara de Condeixa, está muito motivado nesse projeto, e penso que agora a constituição da associação formal vai ser feita no final deste mês. E claro que nós estamos a dar todo o apoio que eles necessitem para esse efeito. Já tem um evento marcado, já fizeram um evento ano passado em Condeixa, estivemos lá, obviamente, e está outro agora marcado para o início de abril. E eles querem, de facto, e com toda a lógica, porque de facto Condeixa tem também um património histórico-militar muito interessante, associado à terceira invasão francesa, principalmente, Sim, e que tem essa conexão, não só ao nível de promoção cultural, a vertente didática e pedagógica, que é uma das nossas matrizes, digamos assim, a nível de projeção e de promoção e de interação com a sociedade, mas também, conforme já falamos um bocadinho por alto no último programa, a vertente da promoção do turismo militar e o impacto que essa atividade tem como ramo do turismo cultural a nível local, a nível de desenvolvimento local, desenvolvimento a intervenção e a participação dos agentes económicos, agentes turísticos, tudo isso... É um projeto de desenvolvimento quase sustentável. Integrado, integrado. Isso. Tem essa virtualidade. Tem uma certa capacidade de sustentabilidade. Sem dúvida, porque é isso que, principalmente, a mais-valia do turismo cultural nestas localidades é exatamente essa, é que traz a localidades que têm um defeito, que é a interioridade, a desertificação, o envelhecimento da população, o aspecto periférico, okay? Mas que têm uma coisa que outras localidades não têm, que é o património histórico-cultural enraizado na nossa história, em centenas de anos de história. E um surpreendente grau de não deterioração, por vezes surpreendente até o excelente estado de conservação. A preservação, exatamente, que apesar da passagem das gerações, a sociedade atual, as autoridades atuais, ainda assim continuam a preservar esse património. Mas de facto, o problema da modernidade é esse, que as sociedades, as localidades periféricas perdem população, perdem oportunidades económicas, e é preciso essa inversão. Ora bem, de facto, a aposta na promoção do património histórico-militar
não só na vertente didática e pedagógica, mas também na vertente da promoção do turismo militar, que é de facto algo que no século XX a nossa sociedade, a sociedade portuguesa e também as autoridades governativas fizeram e bem, que é a inversão daquele binómio que durante décadas tivemos em Portugal, que era o binómio sol e mar. E passamos a aproveitar, através de um livro branco sobre projeto do turismo para Portugal, que é, aliás, como todos sabemos, um dos nossos fatores em termos de rendimento económico e de peso no PIB bastante interessante, de apostar no nosso património, mas não só a nível histórico-cultural, mas também gastronómico, natural. O imaterial, o património imaterial, exatamente, que tem uma projeção para além fronteiras. Não é? Essa projeção para além fronteiras leva-me a colocar-te esta questão. Aliás, há duas questões que eu gostaria de colocar assim de pouco de seguida. Uma foi, nós estivemos até agora a falar da construção interior ou interna da recriação napoleónica em Portugal, mas a certa altura da nossa capacidade de projeção externa. Nos eventos no estrangeiro, começando em Espanha, indo para a França, e agora com a terceira para Waterloo. E outra segunda questão, para não me esquecer, que foi, com tudo isso, e há bocado penso que nos falhou um evento muito importante que vem desde as nossas raízes, que era a participação nas cerimónias do Bussaco. Que penso que isso terá levado à famosa assinatura do nosso protocolo, ao que foi no Vimeiro, que agora vai ser, ou já foi, renovado em determinados aspectos com a Direção de História e Cultura Militar. Ou seja, o próprio reconhecimento das nossas instituições, ou pelo menos do esforço que fazemos, por parte eu diria das Forças Armadas, mas mais em concreto do Exército, como parceiros credíveis, de referência. Sem dúvida. Esse protocolo acho que representou um ponto alto a nível de percurso e de reconhecimento desse percurso. Portanto, foi um protocolo que teve a aprovação, obviamente, do chefe de Estado-Maior do Exército. Claro. Foi assinado pelo seu diretor da Direção de História e Cultura Militar, o Sr. General Flambeau, que também é um bom amigo e colaborador incansável sem dúvida. Nesta nossa atividade enquanto título mais recente. E, de facto, representa esse reconhecimento, porque aquilo que nós, enquanto recriadores históricos, pedimos à instituição do Exército é acesso à informação, acesso privilegiado à informação, e, em troca, aquilo que oferecemos é, de facto, a nossa disponibilidade para colaborar a nível de eventos e de promoções e de divulgações culturais, e é isso que nós temos feito sucessivamente, e, de facto, o evento do Bussaco foi o primeiro evento que aqui em Portugal, salvo erro, a Associação Napoleónica participou, já em 2004. Sim, nós nesse evento éramos ordenanças. Exatamente, com fardamento branco, com armas que na altura cedidas, no nosso caso, pelo Museu Militar do Porto, sim, as Brown Besses do Museu Militar do Porto. Originais. Lá está mais uma amabilidade do Museu Militar do Porto naquele contexto de uma cerimónia militar, e de facto até hoje se mantém essa colaboração, e aliás este ano estão em curso trabalhos de preparação para desenvolver ainda mais e criar um evento com um impacto ainda maior para comemorar os 210 anos da Batalha do Bussaco. Está a ser trabalhado uma parceria intermunicipal com vários municípios para desenvolver esse projeto e enquadrar uma vertente que nós também estamos a apostar este ano, que é uma rota equestre histórico-militar. Exatamente. Gostaria que desenvolvesse um pouco isso. Há um projeto de surpresa mais para daqui a uns minutos. Mais à frente um bocadinho. A rota equestre histórico-militar entre Almeida e Bussaco, que se destina precisamente a evocar em termos históricos e didáticos e pedagógicos, evocar a retirada do exército luso-inglês em setembro de 1810, ou seja, após o termo do cerco de Almeida, e com a famosa explosão do Paiol, que originou a rendição da fortaleza, seguiu-se um percurso de retirada estratégica do exército luso-inglês para as alturas do Bussaco, onde
conseguiu derrotar o exército de 65 mil homens, cerca de 65 mil homens, comandado por Macena. Portanto, esse percurso ao longo do interior de Portugal causou, como era habitual à época, danos consideráveis na população. Penso que foi feito uma aproximação em três percursos. Nós temos andado a investigar essa situação e então o que nós queremos recriar é exatamente isso, que é um percurso de cerca de 200 km, para criar um percurso que tenha impacto a nível do turismo equestre e do turismo militar, que seja aproveitado, obviamente, por agentes económicos, só assim é que será um projeto com esse impacto. Mas o que nós podemos fazer é isso, é lançar o projeto, mostrar o que é que se pode fazer e dar essa oportunidade a nível dos agentes económicos fazerem essa integração. É isso que nós queremos tentar fazer este ano e, de facto, numa primeira fase, será promovido, vai ser lançada a ideia, vamos ver o que é que isso vai evoluir, porque é um projeto com uma dimensão em termos de organização bastante considerável. Eu penso na última Assembleia do Grama que tive a real dimensão, porque foi apresentado pelo nosso amigo Lupo. Lupo de Castilho. Foi o autor dessa ideia, Castilho, exatamente. Penso que tem a assessoria do Jónio Luís Pires. Também, são também os nossos cavaleiros, exatamente, do Regimento de Cavalaria 11. Exato, outro projeto que surgiu em Almeida, outro spin-off, que foi Cavalaria 11, e não é fácil, porque é também o único regimento de cavalaria histórico civil em Portugal. Sim, há um grupo, penso que pertence à Guarda Nacional Republicana. Mas é militar, portanto é público, não é? Exato. Em termos de associação cultural, penso que será o único. Se calhar é bom que se saiba que um regimento de cavalaria, a questão de ter cavalos já não é fácil. A questão de ter os cavalos, e o termo técnico é desbastados, porque não se assustem. Não se vão assustar com tiros, ou com disparos, ou com situações um pouco mais abruptas e atirar com os cavalos ao chão. Portanto, é um trabalho árduo de picadeiro. E por acaso temos lá um picadeiro. Exatamente. Essa é outra mais-valia que a Almeida tem, não é? Tem um picadeiro com umas instalações espetaculares, em que o Sr. Pereira é a alma das instalações, um senhor com conhecimento espetacular a esse nível e que, de facto, também nos dá uma colaboração sempre inexcedível quando é solicitado para esse efeito. E, de facto, é mais uma maneira de aproveitar uma mais-valia que a Almeida tem e criar mais essa ramificação. Obviamente, lá está. Foi um projeto lançado a nível do Grama e que o município nos abriu, como sempre, tem aberto as portas e a disponibilidade para nos ajudar. E, de facto, é essa a visão que quem faz recreação histórica aprecia e agrada, não é? Portanto, nós fazemos o trabalho voluntário, a Associação faz um trabalho voluntário, mas da parte das entidades públicas há sempre essa receptividade. Eu até gostava que desse um pouco a noção, porque o programa é visto por muitas pessoas, depende, o número de visualizações é um bocadinho aleatório, mas desde que com a nova lei das armas, ou esta nova legislação, por vezes as autarquias têm toda a boa vontade em querer convidar os grupos de recreação, mas há determinado tipo de limitações que elas têm que ter uma noção, que não é só o tempo, são as questões das autorizações, tu não sais aqui sem falar sobre o novo projeto, mas muito rapidamente, hoje em dia, o que é que é necessário para uma autarquia ou para uma organização solicitar para um evento, primeiro realmente ser a antecedência necessária, mas para lá disso, o que é que infere que uma organização solicite realmente a presença dos grupos de recreação histórica napoleónica? Continuamos aqui, não estamos a falar mais nenhum. Iremos falar fora da época, mas, como eu disse, estou aqui a... Está integrado. Mas hoje em dia, quer dizer, quem solicitar isso, o que é necessário? Porque neste momento já não é possível ir a todas. Pois, muito pelo contrário. Portanto, nós temos uma limitação em termos de tempo e as associações também. Portanto, é necessário, de facto, lançar convites com muita antecedência para serem avaliados e aprovados no início de cada ano. Nós vamos ter agora a nossa Assembleia Geral em março e será nessa altura... E a Escola de Soldado? E a Escola de Soldado, que já fica aqui um convite. Outra coisa... Fica aqui um convite, que é um dos nossos eventos de estimação em Almeida, onde qualquer pessoa... Já é o desdobramento da recreação. Sem dúvida, exatamente. Onde também há essa interação mais próxima com o público, ainda mais próxima, e onde o público pode também fazer essa
essa convivência com o nosso património, nossa cultura, nossa atividade histórico-militar, para além do nosso Cerco de Almeida, que é de facto E contem o nosso evento. Com a divulgação, porque será feita. Porque a Escola de Soldado em tempos não era divulgada porque era algo mais interno, de formativo, mas aliando, agora abre-se para o exterior. Sem dúvida, sem As dúvida. Pessoas, a interação, pretende ser um evento de não aguardem a divulgação. Não só que é 14 e 15 de março, portanto, não só é um evento para treino interno, mas também tem essa vertente de interação do público. Aliás, o domingo, que é onde nós fazemos a recriação ou evento na aldeia de Freineda, tem conhecido uma adesão de população ou de público incrível. Vez congrega mais. Cada vez, quer dizer, todos os anos. Não é uma segunda recriação. Mas é exatamente esse o objetivo. Além da nossa recriação, de estimação, o Cerco de Almeida institucional, que é no último fim de semana de agosto, como este ano será novamente, e que de facto é o nosso evento de referência. O Vimeiro em julho não sabemos ainda a data exata, mas deve ser meados de julho, isso costuma ser em meados de julho. Também vai sendo publicitado, não é? Exatamente. Vai ser publicitado. Penso que é 16 ou 17, ou 17 e 18. Exatamente. E Pedro, e agora eu na última Assembleia, embora eu já soubesse informalmente, está a nascer um novo projeto em Almeida. Exatamente. Agora foi o momento de dar um pouco o salto. Primeiro é inovador, na minha opinião, é inovador quanto à questão cronológica. E segundo, também vem conferir ainda mais autenticidade à realidade da Fortaleza de Almeida, porque vem preencher alguns quadros cronológicos. E penso que quer dizer, não é bem porque a Almeida ainda tem importância durante os conflitos liberais, como prisão, etc. Mas que lhe vem dar um pouco a transversalidade. E as pontas cronológicas da sua guarnição militar. Queres falar disso? Sem dúvida. Lá está. Nós, a nível de projeto, um dos projetos que nós temos a veleidade de lançar este ano é a criação do núcleo histórico-militar alusivo ao século XVII. O objetivo essencial é a recriação da Guerra da Restauração, obviamente que é um dos nossos. Outro, se calhar ainda maior, em termos de importância interna do que as guerras napoleónicas, não sei. Divide-se. Há uma possibilidade de divisão em termos de interpretação, mas para muita gente é um dos eventos de referência, a restauração da independência nacional após a Revolução de 1640, e que é, de facto, uma época histórica onde a Almeida tem também raízes muito profundas. O feriado nacional municipal de Almeida, que é 2 de julho de cada ano, evoca precisamente um combate acontecido em 2 de julho de 1663. Portanto, em termos de ligação do presente, do século XXI, ao passado, esse projeto de recriação histórica permite fazer essa ponte de uma maneira muito interessante. Lá está, de uma maneira objetiva, didática e pedagógica para a população de Almeida, para as camadas mais jovens, não é? Para terem a noção daquilo, de onde vêm, para onde querem ir. Como dizem os poetas ou os historiadores, se não sabemos de onde vimos, não sabemos para onde queremos ir. E presumo que os nossos vizinhos lá, porque é assim, sempre que vamos a Almeida, nós vamos ao Granitos, ouvimos falar castelhano. Aliás, a parte dos proprietários são castelhanos, mas eles continuam a ser bem-vindos, não é? Mesmo com o texto. Sem dúvida. Até porque este projeto é a grande vantagem que tem a recriação histórica. Possivelmente até vai alargar para o outro lado da fronteira, porque eu penso que já está prevista a participação num evento em Espanha, que é Jaca. Em Jaca, exatamente, em 8 e 9 de maio, onde de facto já temos o projeto de lá ir, de constituir a nossa... Mas foi assim que começou, porque nós também tínhamos o projeto Ir a Ferrol, fomos como pudemos, e eu penso que aqui é um bocadinho isso. Aliás, está a ser acompanhado por pessoas que, penso que os elementos que estão a acompanhar isto, que é como é que ele se chama? A Diana Falco no Facebook. Paulo Martinho, que é um dos nossos... Porque é o nickname no Facebook, eu conheço bem. É um dos nossos promotores deste projeto, mas também a Beatriz, o Rafael, que também Rafael Salgueira Sanches, a também Beatriz tem bastante capacidade a nível de investigação histórica. O Rafael Salgueira Sanches, se me permitem, não destacar ninguém, o Rafael Salgueira Sanches e a Beatriz, a companheira dele, são pessoas que são fabulosas, porque o Rafael Salgueira Sanches há mais... há mais. Recria as tropas americanas da Segunda Guerra Mundial. Penso que é a 101ª ou a 82ª Airborne. Ele é o único recriador histórico que eu conheço que
percorre vários períodos históricos. Exatamente. Claro que eu sei de outras pessoas, E por ouvir dizer, mas ele, de facto, é uma pessoa que é esse o nível. Rafael tem um uniforme fabuloso com armas de software, que é a maneira de ter as armas da Segunda Guerra Mundial. Mas Eu também, não sei se é a 101ª ou a 82ª. Mas nós saberemos quando ele comentar e põe ali o número. Atenção, vejam lá, não se enganem da próxima vez. E a vez. Beatriz tem um excelente uniforme de uma Combat Nurse. Exatamente. Essa Combat Nurse que nós podemos ver. Quem viu o Paciente Inglês, que é aquela atriz francesa, que agora não me recordo o nome, tem exatamente o uniforme de Combat Nurse do Exército Britânico. Portanto, é um casal... eu admiro-me porque é realmente um casal tem uma motivação transversal fantástica e que nos motiva. E eles próprios também. fazem o equipamento, sim, não é? sim, Quer dizer, sim. É algo também que é singular. Isso é uma coisa muito interessante, que é, e isto em qualquer época, que é, por vezes nós temos que sermos nós próprios a fazer um pouco sermos um pouco artesãos. Em termos de equipamento, é uma das particularidades que nós temos na recriação histórica, que muito dele não está disponível. Portanto, não há nenhum pronto a vestir com fardas. Curioso, algumas tivemos, uma parte das fardas temos que as mandar fazer a costureiras, ou etc. Outras não, quer dizer... e eu acho delicioso, isso não quer dizer que seja artesanal, que é os óculos. Todos precisamos de óculos, por falar nisso, tenho que te falar sobre isso, sobre óculos, peço desculpa. Aqueles óculos redondinhos da época, porque há pessoas que veem menos bem. Então, até esse pormenor... Aliás, nós temos um elemento no nosso grupo, que é o nosso amigo João Pina, que tem um problema com óculos, porque os óculos de época, ele causou-lhe uma certa alergia, ele demorou bastante tempo a conseguir os óculos do período napoleónico, e é um dos elementos que está inscrito no período, na secção do século XVII. Então é algo que lhe está a trazer mas lhe darem uma um ansiedade. Pico, são 5 metros e... 6 metros e 5 ou 5 metros e 6. A proximidade, consegue, é isso. E tem os óculos de tartaruga, que são os óculos de época, não sei se conhece aquele formato. Sim. Que é muito especial. Eu já lhe disse que achava que lhe fica aqueles muito óculos bem. Que aparece num quadro do... Eu vejo aí na pintura do século do ouro espanhol, ou quem quiser ver, acho uns óculos desses no Capitão Alá Triste. Exatamente. Eu já lhe disse que acho que ficava muito bem na fisionomia uns óculos desses, mas não sei se ele vai ser convencido a isso. Eu acho que isso vai ser um projeto muito interessante. É uma das... Eu penso que nós tivemos muita sorte, Pedro, de, ao longo destes anos, conseguirmos trazer para nós e nós para as pessoas um grupo muito interessante de pessoas. Não, mas sem dúvida. E é algo que vai nos trazer, mesmo para Almeida, vai nos permitir dar um salto qualitativo. Porque eu faço essa afirmação, já o fiz em alguns fóruns, até públicos, que, de facto, Almeida é a capital napoleónica da Península Ibérica, porque tem o evento cultural de recriação das invasões francesas com maior duração. Não há nenhuma localidade na Península Ibérica que tenha um evento anual ininterruptamente há 15 edições. Irá continuar. E, se Deus quiser, irá continuar. Pois, isso é uma das coisas que, quase rematando, não sei se nos resta muito tempo, que, caríssimo produtor, vai-me perdoar, temos 4 minutos, isto é formalidade. Claro, tem que ser uma informalidade própria. Isso é uma coisa que é interessante. É um evento destes sobreviver à efeméride. Exatamente. Ao bicentenário há grande motivação para esse efeito. É notável nesse aspecto, porque as guerras peninsulares, nós fizemos o bicentenário, ainda houve alguma desculpa, passo a expressão, até 2014, porque nós sempre vimos as questões, não invasões francesas, mas guerra peninsular, ou seja, considerar que, sim, o país foi invadido, mas que se manteve... Consideramos até 1814, porque o exército português está em operações até 1814 dentro do contexto peninsular e em França. Em França, no sul de França, exatamente. E sobreviveu. O evento continua e continua. E mais, o mesmo acontece no Vimeiro e ainda está a nascer outro grupo em Condeixa. Ou seja, é um período da história de Portugal que está a sobreviver à efeméride.
Eu pergunto para mim próprio, não se fez recriação histórica em Portugal com o centenário da Grande Guerra e eu não me surpreendo. Não é uma questão de meios, mas quer dizer, não é uma questão seja de capital. Embora tivessem havido aí pequenos grupos, até a nível individual, devo aqui dizer que houve iniciativas a nível individual, como do professor Gil Santos, que se vestia, começou à época, foi aperfeiçoando equipamento e ia pelas escolas. Eu volto a dizer isto, o professor Gil Santos, um grande abraço, porque sei que é o programa, ia pelas escolas vestido como, penso que chegou, que é o uniforme de cabo, com uma Enfield, etc., e levava a guerra às escolas, levava a narrativa da guerra. A narrativa da guerra. Às escolas secundárias, às escolas básicas. Outros, como o Tenente Marquês Pereira de Sousa, que foi para lá para as cerimónias, com um uniforme perfeito de Tenente Coronel de Artilharia. Mas foram fenómenos localizados. Eu acredito que eles continuem, mas não há essa continuidade, não se conseguiu essa continuidade como se conseguiu com o período napoleónico. Porque aqui não estou a falar de feiras medievais ou de eventos medievais. Que é essa a grande diferença que temos. Embora, pronto, temos sempre o caso do 14 de Agosto, em Elos Barrota, que é difícil. Aí não é uma questão de efeméride, é uma questão anual. Mas a questão napoleónica é que deixou de ser efeméride para ser uma questão anual e não está presa exatamente se são 210, são 215, são 220. É esse fenómeno de durabilidade que é surpreendente. Não só a nível interno, mas também a nível de interação internacional. Porque o Cerco de Almeida, mas também o Vimeiro, é um evento, embora no Vimeiro, em menor escala. O Cerco de Almeida chama muitos recriadores históricos estrangeiros. Portanto, não só a nível espanhol, que é a nossa principal interação, mas também ingleses, alemães, já tivemos um destacamento de artilharia alemão. Este ano passado, os franceses, obviamente, são os nossos estimados camaradas da Garde de Chauvin. Da Garde de Chauvin, um grande abraço ao nosso amigo e camarada Daniel Dieu, um grande Eu vou-lhe mandar isto, vou partilhar com ele, mas ele vai ter que depois pôr um tradutor, legendas em francês. Pois legendas em francês. Legendas em francês, porque eu lembro da dificuldade, que penso que foi no Porto, de trazer cá os franceses, porque na altura, não era o caso da Garde de Chauvin, e José Palomera. O nosso amigo Palomera, sem dúvida, que foi um dos primeiros elementos que teve interação connosco, como recriadores, com a Associação Napoleónica, esteve cá desde o início. Desde o início. Também um grande abraço ao José Palomera. Um grande abraço ao José Palomera, sem dúvida. Entende-nos perfeitamente. É um grande amigo, sim, sim. Não, quer dizer, é como diz o Pedro, nós poderíamos estar aqui meia hora a falar dos nossos amigos. Exatamente a rede de amizades, de comunhão. E há também um amigo que nós não podemos esquecer, que foi também um grande promotor da recriação histórica em Portugal, que é o Ronald. Que sem ele, se calhar, não conseguiríamos, e a própria Associação Napoleónica não conseguiria desenvolver. Quase explodiu na porta de Ferrol. Também. Mas, felizmente, está afastado. Eu, pelo menos, não o encontro há vários anos na recriação histórica. Sim, deixa-nos um pouco preocupados, mas faz-nos falta. E pronto, fica também aqui uma referência que não pode deixar de ser. Não, porque foram as pessoas que nos serviram do lado de caminho, na internacionalização, que nos ensinaram muitas coisas, sem dúvida. Sem dúvida. Não pensem que isto é um deslumbramento com o estrangeiro, mas eles tinham muito mais experiência. Provavelmente vamos esquecer alguns o Andy também. Da King Jammer Legion, que também já não está visível há muito tempo, mas o Andy acompanhou-nos algumas vezes. Também. Mas ainda vem o Ramrod. Chamámos-lhe a vareta, mas ainda não sei o nome dele. Sabemos as alcunhas por vezes. É mais fácil pelas alcunhas. Nós temos mais militar, é mais histórico. O Ramrod é a vareta de carga do mosquete. Ele realmente é alto e parece uma vareta. Portanto, pronto, tem bom. Mas é um grande amigo nosso também, fiel. Sem dúvida, continua. O homem que dá as ordens na infantaria ligeira. Continua a ser um camarada e participante ativo. E lá está, é a tal situação do trabalho de equipa, que isto nunca é uma só pessoa, nem duas, nem três. São dezenas, centenas de pessoas ao longo destes anos todos. Só isso é que permitiu este desenvolvimento, sem dúvida. Um empenhamento, eu diria, brutal. Podemos ser hiperbólicos. E em função sempre do máximo rigor. Vamos dizer que o plástico não entra lá. Que é o fator de sustentabilidade. Porque se fosse fazer só por fazer para o momento, não haveria sustentabilidade. E não haveria
o interesse das pessoas que, de facto, têm interesse e têm Claro, dedicação o nestas rigor, e eu remeto para um programa muito antigo que falei de recreação histórica. As pessoas antes que digam que o nosso rigor devia ir ao ponto de morrermos em combate, não entrem pela insensatez desse. Estamos a falar do rigor, estamos a falar, obviamente, do rigor pedagógico. Exatamente. Porque mesmo num contexto de turismo cultural, isto tem que ter rigor. Porque senão não estamos a fazer rigorosamente nada. Exatamente. Se não houver um exercício fútil. A vertente didática e pedagógica, essa é a base. Essa é a base evocativa da história de Portugal, das tradições e da memória dos nossos antepassados que deram tudo em prol da nossa soberania, independência, autonomia, da nossa cultura. Essa é a vertente evocativa. Portanto, temos a vertente didática e pedagógica. É transportar a vertente evocativa para hoje. Em especial, obviamente, para as camadas mais jovens, que todos nós sabemos que é uma vertente da história de Portugal que não tem divulgação a nível do nosso sistema educativo, em termos regulares, digamos assim. E é isso que é um dos contributos que nós podemos fazer e temos feito a esse nível. Estamos mesmo na reta final. Muito mais haveria a dizer, mas o fundamental que não tudo foi aqui dito. Também o Pedro Casimiro não brincava quando dizia que podemos estar aqui meia hora a falar das pessoas que nos acompanharam neste caminho. Agradecer a tua presença. Serás bem-vindo em outras circunstâncias. Os próximos programas serão possivelmente dedicados ao board gaming, aos jogos de tabuleiro, com o nosso amigo, esperemos que ele sei, posso ir dizendo, porque agora vou anunciar no Jorge Faria. Se o disseres, já não pode faltar. Exatamente, vamos entalá-lo contra as cordas, passa a expressão, que foi onde nós começamos. Exatamente. Portanto, há aqui o nosso grupo. O nosso grupo. É Brigada Tripeira. Já está dado o mote para o próximo programa. O próximo mote é Brigada Tripeira. Por isso, Pedro, muito obrigado mais uma vez. Vamos que continues, e eu contigo, o excelente trabalho que tens e têm feito. Temos feito. Mas tive uns tempos afastado, mas isso são outras questões. Agora com a recém-criada, vai ser criada a Brigada de Ordenanças, diz que sim, que é para ele se comprometer. Exatamente, é mais um compromisso, tem que ficar. E agora na Escola de Soldado também vai trazer outra tónica para o pessoal civil, porque pensa-se que o pessoal civil só está ali para fazer número, não são figurantes, também são recriadores. Exatamente. São recriadores e eles vão entender isso. Pedro, muito obrigado. Foi um prazer. Um enorme prazer ter aqui. Caros ouvintes, não se esqueçam de subscrever, de nos ouvir, partilhar, dar sugestões. E, Paulo Rezende, sempre a considerar um bem-aja a todos que nos ouvem e um bem-aja a ti, mais uma vez. Um abraço. Muito obrigado. Sim, senhor. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.